Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo que vamos resolver uma questão do Enem de 2019. Dessa vez a questão 157. Estamos usando como referência o caderno amarelo, segunda aplicação. Ok? Então vamos lá. Beleza, pessoal. Então vamos lá. Questão 157. Uma pessoa fez um depósito inicial de R$ 200 em um fundo de investimentos que possui rendimento constante sobre juros compostos de 5% ao mês. Esse fundo possui 5 planos de carência. Carência é o tempo mínimo necessário de rendimento do fundo sem movimentação do cliente. Isto é, durante o tempo de carência, o cliente não tem acesso àquele valor que ele investiu. Os planos são: plano A, 10 meses de carência; plano B, 15 meses de carência; plano C, 20 meses de carência; plano D, carência de 28 meses; plano E, carência de 40 meses. O objetivo dessa pessoa é deixar essa aplicação rendendo até que o valor inicialmente aplicado duplique. Ele aplicou R$ 200, tá? Então, o interesse dessa pessoa é deixar lá no plano até que esse valor de 200 se transforme em 400, quer dizer, o dobro de 200. Aí ele explica, quando somado aos juros do fundo. Considere as aproximações. Log de 2 na base 10 é igual a 0,30. Pessoal, 0,30 é a mesma coisa que 0,3, tá? E o log de 1,05 na base 10 é igual a 0,02. Para que essa pessoa atinja seu objetivo apenas no período de carência, mas com a menor carência possível, deverá optar pelo plano. E aqui estão as opções, ó, plano A, plano B, C, D, E. Pessoal, é o seguinte, esse cliente, o que ele quer é dobrar o capital dele. Ele entrou com 200, na hora que esses 200 virar 400, ele já estaria satisfeito, já estaria disposto a tirar esse dinheiro. Só que esses planos têm carência, quer dizer, tem um tempo que você não pode mexer no dinheiro. Então, por exemplo, o plano A, só depois de 10 meses é que você vai poder fazer o resgate. Então, qual vai ser o plano mais apropriado para o que ele quer? Bom, nós precisamos calcular primeiro quanto tempo ele quanto tempo vai durar, né, vai levar para esses R$ 200 virarem R$ 400. Se isso acontecer em 8 meses, o plano A já vai ser suficiente para ele, porque duplicou em 8 meses. Eita, mas com 8 meses nenhum dos planos permite que ele tire. Ah, mas o plano A, pelo menos, ele só vai ter que esperar mais 2 meses para tirar. Ah, mas digamos que duplique em 13 meses. Poxa, se duplica em 13 meses, não dá para fazer no plano A, porque no plano A não vai dar tempo de duplicar. Então, o mais apropriado seria o plano B, né? Ok, pessoal? Então, o tempo que vai levar para ele duplicar vai ser determinante para decidir que plano aqui escolher. Uma coisa que eu queria lembrar aqui, logaritmo. Quando eu falei aqui, eu falei o log de 2 na base 10. Pessoal, quem fica nessa posição aqui é chamado de logaritmando, tá? E aqui embaixo, quem fica nessa posição aqui é chamado de base. Ô, Caú, mas eu não estou vendo essa base. É porque como a base 10 é muito usada, convencionou-se que quando não aparecer a base é 10. Então, nesse caso daqui, a base não está sendo representada, então subentende-se que a base é 10. A mesma coisa aqui, ó, base não está sendo representada, subentende-se que a base é 10. Então, quando você vai ler um logaritmo, você sempre lê assim, log, aí lê o logaritmando, depois lê a base. Log de 2 na base 10. Aqui, log de 1,05 na base 10. Ok? Poxa, mas como é que eu vou calcular esse tempo aí que vai levar para esse dinheiro dele aí duplicar? Pessoal, veja que na própria questão fala em juros compostos. A fórmula mais famosa de juros compostos
é a que diz que o montante é igual ao capital inicial, que multiplica 1 mais ou menos I elevado a N. Deixa eu colocar ela aqui. Ó, montante é igual ao capital inicial, que multiplica 1 mais ou menos I elevado a N. Essa é a fórmula mais famosa de juros compostos. Deixa eu só botar a nomenclatura aqui disso que eu acabei de falar. Olha só, esse M é de montante, esse C é o capital inicial, esse I é a taxa que você está investindo. Por exemplo, aqui na questão, ó, ele está investindo, cadê? Uma pessoa fez um depósito inicial de R$200 em um fundo de investimento que possui rendimento constante sobre juros compostos de 5% ao mês. Então, a taxa que ele está investindo é de 5% ao mês. Então, esse I aqui é de 5%. E esse N é o número de períodos, tá? Esse número de períodos está relacionado com a taxa. Se a taxa é mensal, que é o caso aqui, então esse N é o número de meses. Se a taxa fosse anual, esse N seria o número de anos. Se essa taxa fosse diária, esse N seria a quantidade de dias. Então, esse N está sempre relacionado com a taxa. Ok? Veja, nós estamos querendo que esse capital inicial de R$200 dobre de valor, que ele passe a R$400. Então, o meu montante na questão vai ser de R$400. Eu quero saber quanto tempo leva para esses R$200 que eu investi virar o quê? 400. Então, eu vou substituir o M, o montante, por 400, tá? O capital inicial é de 200, a taxa é de 5% ao mês, tá? Então, aqui vai entrar 5%. E esse N é o número de meses, tá? Por quê? Porque está relacionado com a taxa. Então, vamos fazer essa substituição aqui? Olha só, montante 400, capital inicial 200. Sim, outra coisa, pessoal, a fórmula de juros compostos tem 1 mais ou menos I elevado a N. Mas esse mais ou menos aqui ele não vai permanecer, não. O que acontece é o seguinte, se o valor inicial estiver aumentando, vai ficar o mais. Se o valor inicial estiver sendo reduzido, vai ficar o menos. Como aqui o capital inicial está aumentando, eu vou ficar com mais, tá certo? Então, ó, 1 mais, eu desapareci com o menos, né? 5%. Pessoal, 5% é 5 sobre 100. Quando você vai dividir por uma potência de 10, 100 não é 10 ao quadrado? Então, é só a vírgula que vai andar. 5, pessoal, a vírgula está aqui, ó. Esquece essa... Vamos olhar para cá, fica melhor. 5, a vírgula está aqui, porque quando a vírgula não aparece é porque ela está depois do último algarismo. Então, a vírgula está aqui. Eu estou dividindo por 10 ao quadrado, então ela vai andar 2 casas, para a direita ou para a esquerda. Espera aí, 5 é positivo. Na hora que você pega 5 e divide por 100, você espera que esse valor 5 aumente ou diminua? Diminua, né? Você está dividindo ele por 100. Então, essa vírgula vai andar 2 casas para a esquerda. Então, vê se não vai ficar assim, ó. Ela estava aqui, 1 casa, 2 casas, ok? Por isso que 5 dividido por 100 é 0,05, ok? Bom, que eu posso fazer agora? Perceba que o 200 está multiplicando essa potência aqui, né? O 200 está multiplicando. Então, como isso aqui é uma multiplicação, isso aqui, pessoal, é considerado um termo só. Ô, Caú, mas e essa adição? Essa adição aqui eu resolvo rapidinho. 1 mais 0,05 é a mesma coisa que o quê? 1,05, tá? Então, esse 200 está multiplicando quem? 1,05 elevado a n. Como é uma multiplicação, isso aqui tudo é considerado um termo só. Por que eu estou falando isso? Porque eu tenho 400 no primeiro membro e tenho 200 no segundo membro. Eu posso, já que 400 é múltiplo de 200, né, 2 vezes 200, eu posso dividir ambos os membros por 200. Vamos fazer isso então. 400 dividido por 200 dá 2. 200 dividido por 200 dá 1.
e esse 1 vai multiplicar isso aqui. Ora, mas 1 é elemento neutro da multiplicação, então ele não vai fazer diferença nenhuma, eu posso desprezá-lo. Então, 400 dividido por 200 dá 2, olha como é que vai ficar. 2, 200 dividido por 200 dá 1, 1 é elemento neutro da multiplicação, eu posso desprezar. 1 mais 0,05 é 1,05 elevado a n. Ok? Bom, o que é isso agora? Isso aqui, pessoal, é uma equação. Por que equação? Por causa da igualdade. Exponencial. Por que exponencial? Pela presença de uma variável no expoente. Veja que a variável aqui não está na posição tradicional, está no expoente. Então, por causa disso, é chamada de equação exponencial. Como é que se resolve uma equação exponencial? Qual é a estratégia para se resolver uma equação exponencial? Você tem que igualar as bases. Quais são as bases aqui? Uma base é 2, a outra base é 1,05. Poxa, mas eu não consigo igualar essas bases. Então, se você está diante de uma equação exponencial e não consegue igualar as bases, você vai ter que recorrer ao logaritmo. Esse é o principal papel do logaritmo, pessoal. Se vocês estão diante de uma equação exponencial que você não consegue igualar as bases, você vai ter que recorrer ao logaritmo. E olha que legal, ele me dá o log de 2 e ele me dá o log de 1,05. E ambos os logaritmos que ele me deu na base 10. Veja que a base não aparece, 10. Opa, então peraí, se 2 é igual a isso aqui, isso quer dizer que o log de 2 na base 10 é igual ao log disso aqui na base 10. Então, olha só, o log de 2 na base 10 é igual ao log disso aqui na base 10. Tá? Eu puxei para o logaritmo e puxei para o logaritmo puxando para a base que eu tinha, porque eu tinha informação do logaritmo na base 10. Então, por isso que eu puxei para a base 10. Tá? Então, se esse valor é igual a esse, então o logaritmo desse valor na base 10 é igual ao logaritmo desse outro valor na base 10. Tá? Aqui, pessoal, eu estou falando isso com muita tranquilidade porque as condições de existência aqui estão tranquilas. É porque no logaritmo você tem condições de existência. O logaritmando tem que ser maior que 0 e a base tem que ser maior que 0 e diferente de 1. Mas aqui está tudo certo. Pessoal, aqui eu vou precisar usar uma propriedade do logaritmo aqui nesse segundo membro. É o logaritmo de uma potência. Deixa eu mostrar aqui, apresentar a propriedade do logaritmo de uma potência. Olha só, o log de a elevado a b na base c é igual a b vezes o log de a na base c. Perceba que o logaritmando aqui é uma potência. Quando você tem uma potência no logaritmando, o expoente ele pode sair e ficar multiplicando o logaritmo. Tá? Veja que o expoente do logaritmando aqui é quem? É b. Veja que esse b saiu da posição dele e ficou multiplicando o logaritmo. Tá? Eu quando estou vendo o logaritmo, eu gosto de provar essa propriedade, tá? Mas não é o caso aqui. Então, estou só apresentando a propriedade para vocês. Então, o que acontece? Olha para esse segundo membro aqui. Esse meu logaritmando aqui é 1,05 elevado a n. Então, esse logaritmando é uma potência. Então, de acordo com essa propriedade aqui, o expoente do logaritmando ele pode sair da posição dele e ficar multiplicando o logaritmo. Vamos fazer isso? E outra coisa que eu vou fazer, eu já vou substituir o log de 2 por 0,30. Eu prefiro escrever 0,3, pessoal. 0,30 é a mesma coisa que 0,3. Desculpem. Então, vou substituir logo o log de 2 por aproximadamente 0,3 e vou pegar esse expoente, vou tirar ele daqui, de acordo com essa propriedade, e vou deixá-lo multiplicando o logaritmo. Olha só. Então, ó, o log de 2 virou 0,3 e o expoente saiu dessa posição e ficou multiplicando o logaritmo. E agora eu posso substituir esse log de 1,05 na base 10 por 0,02, porque ele me deu essa informação. Então, vamos substituir? Então, ó, o 0,3 eu só repeti, o n eu só repeti, e no lugar do log de 1,05 na base 10, eu botei 0,02. Poxa, mas eu não quero esse n aqui junto com esse 0,02, eu prefiro esse n isolado, eu quero isolar o n. Como é que eu tiro esse 0,02 daqui?
já que ele está multiplicando, eu divido ambos os membros por 0,02. Aí olha o que vai acontecer. 0,3 vai ficar dividido por 0,02. E aqui, isso aqui é uma multiplicação, então é um termo só. Se isso aqui é um termo só, dividindo isso aqui por 0,02, eu cancelo esse 0,02 com o 0,02 que está dividindo, né? Aí vai dar 1. 1 vezes n dá n. Poxa, Caú, e aqui? Essa divisão aí com vários números, com várias casas decimais. Pessoal, quando pelo menos o denominador é um número natural, ainda dá para se virar. Mas quando o denominador também é um número decimal, volta, rapaz. Você vai ter que fugir desses números decimais. Aprenda a fugir, tá? Porque tem técnica para fugir de divisão de decimais. É o seguinte, pessoal, eu posso pegar esse numerador e multiplicar por qualquer número que eu quiser diferente de zero, desde que eu faça a mesma coisa com o denominador, tá? Então, o que acontece? Se eu multiplicar, por exemplo, esse numerador por 10, essa vírgula sai daqui e vem para cá. Opa, acabou com o número decimal, vai virar 3. Só que aí eu vou ter que multiplicar o denominador por 10 também. Só que multiplicando o denominador por 10 não resolve o meu problema, porque a vírgula vai andar só uma casa. Então, quem é que é mais exigente aqui? Quem é mais exigente aqui é o denominador, que tem 2 casas decimais. Então, eu vou ter que multiplicar o denominador por 100. Aí a vírgula vai andar 2 casas, ó. 1, 2, vai virar 2. Só que se eu multipliquei o denominador por 100, eu tenho que multiplicar o numerador também por 100. Aí a vírgula vai andar 2 casas, ó. 1 casa e mais uma. Vai virar o quê? Vai virar 30. Então, vai ficar 30 sobre 2. Olha só. 30 sobre 2. Que foi que eu fiz? Multipliquei numerador e denominador por 100. Posso fazer isso? Posso. Não altero o resultado. E 30 dividido por 2 dá quanto? Dá 15. Opa, então quanto tempo vai levar para esses R$200 virarem R$400? 15 meses, tá? E eu tenho certeza que é meses porque esse N, que é o número de períodos, está relacionado com a taxa e a taxa é mensal. Então esse N são 15 meses. Ok? E olha só, opa, tem um plano B que é exatamente de 15 meses. Quer dizer, é o suficiente para esse capital dobrar. Opa, então vai ser o plano B, né? Então deixa eu marcar aqui, letra B. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Um grande abraço e até a próxima.